espíritos. Então tem duas mensagens aqui. Uma mensagem é do Lacordaire, lá em 1863, e a outra é de Adolfo, que é um bispo de Argel, de 1862. E eles abordam esse tema do orgulho e da humildade. Mas para a gente introduzir o entendimento que eu gostaria de passar para vocês a respeito disso, eu gostaria de antes trabalhar uma basezinha. A primeira base, a primeira pergunta que eu faço a vocês é o que nós somos? O que nós somos? Eu sou esse corpo? Então o que eu sou? Se eu não sou esse corpo, o que eu sou? Kardec perguntou isso aos espíritos, o que eles disseram? Me chama de espírito ou de gênio. Está lá na introdução do livro dos espíritos. Então nós somos um espírito. Muito bem, somos um espírito. E vivemos aonde? Vivemos na Terra, nós estamos encarnados. Mas a Terra faz parte de um universo. E toda e qualquer situação em que a gente se encontra, a gente vai sempre perguntar, né? Quais são as normas que regulam essa empresa que eu estou? Quais são as normas que regulam a família em que eu estou? Né? Então a gente perguntaria, quais são as leis, as normas que regulam esse universo em que a gente vive? Aí a gente tem que recorrer a Jesus. Jesus foi perguntado sobre isso, qual é a lei maior? O que ele respondeu? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então a lei é uma só, é a lei de amor. Essa lei é o que rege o universo. E os Espíritos nos dizem que tudo que a gente faz de acordo com essa lei de amor, nós vamos sofrer consequências, que nos são boas, são positivas. E tudo que a gente faz que contraria a lei de amor, nós vamos sofrer consequências, que nos serão dolorosas, nos trarão sofrimento. Então se a base, nós somos espíritos, vivemos num universo em que o que rege aqui é a lei de amor e que tem consequências tudo aquilo que a gente faz. Se a gente age de acordo com a lei de amor, as consequências nos são agradáveis. Se a gente age contrário, as dores virão. Está certo até aqui? Então tudo bem. Então mais uma pergunta que eu vou fazer para vocês. Por que Deus nos criou? Vocês já se perguntaram? Foi à toa? Não, eu vou pegar o Carlos e botar ele lá no Brasil, lá, nasce lá e te vira. Foi assim? Com que objetivo? Para que ele nos criou? Vocês já se perguntaram isso? Foi para cada um se virar e tal? Se a gente for ver Jesus vai lá e vai dizer para nós, né, seja perfeito como perfeito é o vosso Pai. Ótimo. Já temos alguma indicação, né? Temos um objetivo, estamos aqui com um objetivo, ser perfeito. Mas ser perfeito para quê? Por que Deus nos criou para ser perfeito? Aí a gente tem que raciocinar um pouquinho, né? Se eu der para vocês 100 máquinas de fazer parafuso. Parafuso. Dei para você 100 máquinas. Tá? E você tem a encomenda de produzir 10 milhões de parafusos. O que você faz? Coloca as máquinas para funcionar. Quem vai tocar essas máquinas? Tem um pouco de funcionário. Tu vai contratar funcionários? Acredito que sim, eu estou um pouco perdido. Perfeito, né? Mas a ideia é essa, você consegue fazer sozinho? Não. Então nós temos um universo. No universo existe só o planeta Terra? Então o que nós somos de Deus?
Nós somos obreiros do Senhor. Nós estamos aqui, cada um tem a sua missão. Eu não digo a tarefa dessa existência, nós temos uma missão na obra de Deus. Jesus começou como nós estamos aqui, passou pelo que nós passamos. E depois ele ocupou um cargo. O cargo que ele ocupa hoje é de gerenciar o planeta Terra. Ele está colaborando na obra de Deus. Ele é o obreiro do Senhor. Tá? Então nós não estamos aqui à toa, nós temos um objetivo, né, de nos prepararmos. Porque a outra pergunta que eu faria para ti, tá, tu vai contratar funcionário e vai botar eles direto para tocar as máquinas? Não, tem que capacitar antes, né? Então o que nós estamos fazendo na Terra? Nos capacitando para sermos obreiros do Senhor. A pergunta que a gente pode fazer é se nós já estamos sendo obreiros do Senhor. Ou será que nós vamos ter que estar perfeito para já colaborar na obra? Não, nós já estamos colaborando. A partir do momento em que a gente começa a conviver, ajudar o outro nos ajuda, nós estamos num processo de aperfeiçoamento. Nós estamos num processo de capacitação, né, para sermos cada vez obreiros melhores. Tudo bem. Então nós já sabemos que somos espíritos, que fomos criados por Deus porque a gente colabora na obra da criação, somos obreiros do Senhor, que a lei que rege esse universo que a gente vive é a lei de amor, e que tem consequências tudo que a gente faz de acordo com essa lei. Não é Deus que castiga, na realidade é um automatismo, né? Eu costumo perguntar lá para os nossos irmãos na penitenciária, se eles atravessarem no meio de uma roseira, como é que eles vão sair lá na frente? Como? Arranhar. Foi Deus que arranhou? É natural, é consequência, é automatismo. Passa no meio dos espinhos, não tem outro. É raciocínio lógico, né, da lei de Deus. Só que isso são coisas materiais, a gente esquece do lado moral. E o lado moral traz consequências também. E consequências que não é arranhar o corpo, são consequências que levam, às vezes, várias existências para a gente sanar. Né? Então nós já sabemos que somos espíritos, fomos criados por Deus para sermos obreiros do Senhor, temos que nos aperfeiçoar, nos capacitar, né, para essa obra que a gente faz parte dela. Tá? O que mais nos atrapalha nesse nosso aperfeiçoamento? São duas coisinhas, dois sentimentos: orgulho e egoísmo. Tá? Então, para que a gente saiba lidar com essa lei maior, que é a lei de amor, nós temos que cuidar, porque agir com orgulho, nós vamos fatalmente errar em relação à lei de amor. Se agirmos com o egoísmo, da mesma forma. Né? A gente olha lá para os companheiros que estão na penitenciária, que se a gente for fazer uma consulta, a maior parte está ali com o problema do orgulho e do egoísmo. E a gente aqui não é diferente deles. A diferença, diz o Chico Xavier, é que nós ainda não fomos pegos. Eles já foram. Porque nós também ainda agimos com orgulho e com egoísmo. Então isso aí nos atrapalha. E o que mais nos ajuda para nós agirmos de acordo com a lei de amor, nessa capacitação, nesse aperfeiçoamento? É agir com caridade. Mas alguém de nós consegue agir com caridade? Vamos lembrar o que é caridade. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos como Jesus entende a caridade. Aí Jesus fala de três coisas. Você já sabe isso, mas a gente vai repetir, né? Ele fala de três coisas. A primeira coisa é a benevolência, quer dizer, sermos bons, materialmente, moralmente, sermos bons. Mas ele acrescenta, para com todos.
Não é só para aquele que eu gosto. Para aquele que eu tenho dificuldade, também eu tenho que ser bom. Tenho que ser benevolente. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, ele fala da indulgência. Aceitar o erro, que o outro erra. Né? E o livro do Evangelho ainda diz, olha, age com indulgência, porque quem mais precisa da indulgência é você mesmo. Então, sou eu quem mais preciso. Eu preciso aceitar que o outro erra. Nenhum de nós é perfeito, eu erro, como é que agora eu quero exigir que o outro não erre? Então, caridade é ser indulgente, caridade é ser benevolente. E o terceiro, talvez o mais fácil de todos, perdão das ofensas. É fácil? O que é o perdão? Né? Qual é a chavezinha do perdão? O melhor que a gente precisa com perdão é não precisar perdoar. E quando é que eu não preciso perdoar? Quando? É quando eu não me... Hein? Quando não se afeta com a... Quando não nos afeta. Quando a gente não se ofende. Porque só precisa perdoar aquele que se ofendeu. Não é verdade? Vocês lembram de Mahatma Gandhi? Vocês pensam que lembram da tarefa dele, o que ele fez, a independência da Índia com a não violência. Teve preso algumas vezes. Numa das vezes que estava preso, teve um repórter que perguntou: você perdoa os ingleses? O que ele respondeu? Não. Eu não me sinto ofendido por eles. Então, a necessidade de perdoar é quando a gente se sente ofendido. Me sentir ofendido, eu vou ter que perdoar. E vou ter que perdoar. Porque a gente fala da prisão das grades. A pior prisão é dos sentimentos de vingança, de ódio, de revolta, que não nos deixa perdoar. Tinha um cidadão na penitenciária, isso tem uns 6 anos atrás, que eu conversando com ele, ele vira para mim e fala assim: ô Carlos, eu já li o livro dos Espíritos, o Evangelho, mas tem um negócio, eu não consigo. Eu saindo daqui, eu vou matar minha sogra. Eu não perdoo ela. Aí eu pergunto a vocês, ele sai livre de lá, ele está livre de fato? Não. Tá. Então o perdão é uma necessidade. Se eu me sentir ofendido, eu vou precisar perdoar. Porque quem vai se livrar sou eu. O problema está comigo, não está com o outro que me ofendeu. A ofensa que ele me fez, ele vai responder, eu não preciso me preocupar com isso. Agora, quando o sentimento é de se sentir ofendido, aí é que complica. Aí nós vamos ter que fazer um esforço nosso para desmanchar aquilo, aquela mágoa, aquela revolta, aquele sentimento ruim, até que a gente consiga perdoar. Tudo isso que eu falei sobre a caridade, a benevolência, a indulgência e o perdão, tem uma palavrinha-chave que nos ajuda muito nisso tudo, para praticar essa caridade. O que é? É a humildade. É a gente ser simples, humilde, né? Aceitar que o outro erra, eu tenho que ser humilde, senão eu não consigo. Eu perdoar, eu tenho que ser humilde. Se eu for orgulhoso, eu não vou perdoar. Se eu for orgulhoso, eu não vou aceitar que o outro erre. Só eu que sou bom. Então, por isso, Kardec coloca aqui orgulho e humildade. Ele coloca o mal e o remédio. O mal é orgulho, o remédio é humildade. E é isso que a gente precisa alimentar em nós. Né? Eu estou dirigindo, levei uma fechada, já estou eu bravo, porque mexeu com o meu orgulho. Eu não posso ser fechado. Não permito que ninguém me feche. Já fico revoltado. A esposa falou alguma coisa assim, eu já... Isso é orgulho. E isso é que nos atrapalha.
É isso que faz com que a gente vá atrasando a nossa evolução, o nosso aperfeiçoamento, a nossa capacitação nessa obra de Deus. E o interessante é que a gente nasce numa família onde a gente mais é exigido justamente no orgulho, em que a gente tem que vivenciar a humildade o tempo todo. O tempo todo ser humilde. Eu tenho um amigo que disse assim para mim: Carlos, quer ser feliz? Não queira ter razão. É mais ou menos isso, não é tão bem assim, mas a realidade é o seguinte: seja humilde, aceita que o outro pense diferente. Por que todo mundo tem que pensar igual a você? Nós estamos vivendo no Brasil um momento que tu é de um lado e eu é do outro. Como? Por que eu não posso aceitar as diferenças? Que um pensa diferente de mim. Não é? Então, esse item, orgulho e humildade, mexe com a gente. Mexe, que está mexendo no nosso maior problema. Porque nós estamos aqui para conviver. Né? É interessante que Deus, Ele nos criou para ajudar na obra dele, mas Ele colocou algumas coisas. Olha, você, para conseguir entender o que é o amor, tu tem que conviver. E nos coloca para conviver, às vezes, com pessoas difíceis. Às vezes é um pai difícil, às vezes é uma mãe difícil, um irmão, às vezes é um filho que nos dá trabalho, às vezes a esposa era muito linda, maravilhosa, né? Teve um palestrante há muitos anos aqui que ali na Câmara dos Vereadores, ele fez uma palestra, veio aqui e falou assim: olha, namorar é coisa muito boa. Noivar, então, aí nem se fala, noivar é uma maravilha. Casar, conviver todo dia, é uma arte. É uma arte que a gente vai aprender a paciência, a indulgência, a benevolência, o perdão das ofensas, aprendendo a ser caridoso. E é verdade. Então nós estamos aqui aprendendo a nos relacionar. A Terra é uma escola em que o tema principal de estudo aqui, de aprendizado nosso, é o de amar o outro, como o outro é. E não sob condições. Eu vou te amar se você mudar para isso, se você mudar para aquilo, se você não deixar mais isso assim, não deixar mais aquilo assado. Isso não é amar. Né? Então nós estamos aqui para aprender a amar. E quando a gente consegue perceber isso, a gente se sente bem com a gente mesmo. Puxa, eu já estou aceitando o outro como o outro é. Poxa, nós já estamos vivendo melhor juntos. Eu costumo dizer para o nosso irmão na penitenciária que eles estão fazendo um curso avançadíssimo de convivência. Porque fica num cubículo pequeno, que era para 2, moram 4. Vocês imaginem 4 morando 22 horas, porque eles têm 2 horas de pátio por dia, quando tem pátio, que às vezes não tem. Então eles ficam 48 horas. Né? Os 4 ali. E aí? É fácil? Aí eu digo para eles assim: ó, vocês estão tendo um curso avançado de paciência, de indulgência, né? Estão aprendendo a conviver. Quando vocês saírem, vocês vão ter que usar a mesma estratégia que vocês estão usando aqui, com a esposa, com a mãe, com os filhos. Não é saindo agora volta a ser tudo como era. E aí o aprendizado? Porque ali eles são obrigados a aprender, para conviver, que não é fácil, cada um pensa diferente, cada um tem uma maneira de ver a vida. Vai conviver 24 horas num cubículozinho. Né? Então nós temos que valorizar as oportunidades que a gente tem, de verificar o quanto a gente ainda é orgulhoso, as oportunidades que a gente tem de ser mais humilde, de praticar a caridade, não a caridade material, isso aí é simples, mas a caridade moral mesmo, de aceitar o outro como o outro é. Quando eu digo aceitar o outro, eu não digo aceitar o erro. O erro a gente tem que dizer: olha, não concordo com isso.
mas eu te amo do mesmo jeito. Foi Jesus que nos nos orientou. Não podemos concordar com o erro, mas não temos que acabar com aquele que errou. Não existe nenhum eterno criminoso. Existe o crime, o ato, que ele vai precisar deixar de fazer. Mas ninguém é um eterno criminoso. Então nós precisamos realmente lembrar disso. Essa página está aqui para deixar claro para nós que a doutrina espírita, ela combate o materialismo. E o materialismo, quando eu falo combate, não é um termo muito apropriado, porque o espiritismo não é de combate, não é de luta, mas ele nos alerta de que o materialismo é o que nos prejudica. E o materialismo exacerba muito o orgulho e o egoísmo. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Se a gente for ver a mensagem que veio aqui no Evangelho, ele fala muito sobre isso, de como a gente, porque é rico, se acha melhor do que o outro, que tem poder, então os outros têm que ser todos escravos. Então ele fala muito sobre isso, e a gente se engana nisso, porque na hora que a gente desencarna, cadê a riqueza? Cadê o poder? Acabou tudo isso. E aí aquele que era o simples está numa situação muito melhor do que a nossa, que a gente se achava o tal. Então ele lembra muito isso aqui para nós, dá vários exemplos, são duas mensagens bem grandes. E ele ainda faz assim, eu vou ler esse trechinho aqui que eu acho interessante. Quando o orgulho chega ao extremo, tem-se um indício de queda próxima, porquanto Deus nunca deixa de castigar os soberbos. Se a gente for ver uma página que tem aqui no Evangelho que fala sobre a cólera, como é que a gente fica encolerizado? É o orgulho, gente. E ele, nessa página sobre a cólera, ele diz, a gente acaba cometendo erros em um segundo que compromete toda uma existência. Em um segundo, eu vou ficar preso 20 anos. Em um segundo, eu tiro a vida de um irmão. E aí? Várias existências até que eu consiga reparar. Porque o orgulho me leva a ter a cólera e me leva a ter atos que eu vou me arrepender. Então, o orgulho é uma coisa perigosa para nós. Nos faz fazer coisas que não nos ajudam, muito pelo contrário. A gente contraria em alto grau a lei de amor. Então, minha gente, a mensagem do Evangelho sobre orgulho e humildade é justamente para nos lembrar que nós estamos aqui em aprendizado, em capacitação. E essa capacitação exige que a gente observe como nós somos, como é que nós estamos, e se a gente já está atendendo essa lei maior que a lei de amor, como é que nós estamos fazendo isso? E a mensagem nos alerta o que mais nos prejudica, que é o orgulho, o que mais nos colabora, que é nós sermos humildes, aceitar todos como irmãos. Essa é a base da humildade. Todos somos irmãos, filhos do mesmo Pai. Obrigado pela atenção de todos, que a gente pede a Deus, a Jesus, que continue a nos envolver, agora e sempre.